Bandeira na área e aqui no nosso canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo amanhã às 16 horas para enfrentar o Vitória em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, o adversário do Fogão vai comprar um jogador que pertence ao Glorioso e mais provável escalação, lista de relacionados para a partida. Pois é, galera, Lucas Alter, hoje referência no time do Vitória, capitão da equipe, não enfrentará o Botafogo, porque o time de Salvador teria que pagar uma multa ao Glorioso, já que ele pertence ao nosso clube. Vene Casagrande, jornalista, informou que o Vitória negociava para ter o atleta em campo e dentro disso ele informou que o Vitória vai comprar o Lucas Alter. Vamos entender melhor, Vene Casagrande. O Vitória vai pagar a multa para escalar Lucas Alter contra o Botafogo? Veja o que apurei. Galera, ele não vai jogar. Daqui a pouco eu trago o complemento para vocês. Mas tem informação importante. O presidente do Vitória estava negociando com o Botafogo para poder ter o zagueiro titular neste domingo contra o Alvinegro. Aí vocês me perguntam, Fabiano Bandeira, o Alter é tão bem visto assim lá no Vitória? Sim, como eu disse, ele é uma das referências do time hoje, capitão da equipe, faz gols, tá marcando bem lá, a torcida do Vitória tá gostando do Lucas Alter, o que não quer dizer que a torcida do Botafogo queira o zagueiro de volta. Às vezes, para um jogador é muito bom respirar novos ares. Pois bem, a situação é a seguinte, por contrato, o Leão tem que pagar R$1 milhão ao Botafogo em um prazo de 24 horas após o duelo, se ele for escalado para pegar o Alvinegro. Porém, Lucas Alter já bateu a meta de, entre aspas, compra obrigatória, atuar pelo menos 70% dos jogos na temporada, ou seja, no contrato que o Botafogo fez com o Vitória para emprestar o Lucas Alter, tinha uma meta. Se o jogador atingisse 70% dos jogos atuando em 2024, ele teria que ser obrigatoriamente comprado pelo Vitória. E ele já atingiu a meta, segundo o Vene Casagrande. E o Vitória comprará o jogador. Atenção, hein? Vene Casagrande informa, então, que o Vitória comprará Lucas Alter do Botafogo. No contrato firmado entre Botafogo e Vitória, diz que se o Lucas Alter batesse essa meta, o Leão tem que pagar ao Alvinegro $1,3 milhão em 4 parcelas, sendo a primeira prevista para abril de 2026. Então, o Vitória vai comprar o Lucas Alter, pagando aí mais de $1 milhão, e além disso, vai pagar de forma parcelada 4 vezes, a primeira em abril do ano que vem. Então, o presidente do Vitória estava tentando não pagar o valor da multa pela escalação agora e colocar a quantia junto das parcelas pela compra dos direitos econômicos. Lucas Alter é titular absoluto do Vitória e capitão, e neste ano disputou 43 jogos pelo Leão até o momento. Marcou 4 gols e deu uma assistência. Então, com muita moral lá no Vitória, o Lucas Alter não vai jogar amanhã, já vou complementar, mas o Vitória, segundo o Vene Casagrande, vai comprar o atleta junto ao Botafogo. Você gostou dessa informação? Gostou dessa notícia trazida pelo Vene? O Vitória não vai ter o Lucas Alter contra o Fogão. Apesar da tentativa do Vitória, o zagueiro Lucas Alter não está na lista de relacionados e vai desfalcar a equipe rubro-negra no jogo contra o Botafogo neste domingo no Barradão, segundo reportagem do GE. A diretoria do Vitória tentava negociar a liberação com o Botafogo mediante pagamento da multa de R$1 milhão. O Lucas Alter está emprestado pelo Glorioso e vai desfalcar a equipe. E aqui, galera, outros desfalques do Vitória. O técnico Jair Ventura não poderá contar com Camutanga, zagueiro, galera, que estava no Remo e voltou para o Vitória para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Dudu e Baralhas suspensos. Então, Camutanga, Dudu e Baralhas estão suspensos, não jogam. Edu, protocolo de concussão. E Alexandre Fintelman, além do Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Claudinho, Jamerson, Rubens, Ismael e Fabri, estão lesionados. Então, muitos desfalques na equipe do Vitória. Não que o Botafogo não tenha desfalques, mas o Fogão vai com uma equipe forte, certamente,
lá para Salvador. Uma provável escalação para o Glorioso amanhã, a mesma que entrou contra o Vasco da Gama. Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita, Alexander Barbosa, que jogou muito, David Ricardo também jogou muito e fez gol na zaga, e na lateral esquerda, provavelmente, o Alex Telles. Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Santiago Rodrigues, Arthur Cabral e Joaquim Correa. Quero saber se o Joaquim Correa vai atuar mais uma vez pelo lado esquerdo contra o Vasco. O Botafogo tinha os volantes trabalhando mais ou menos como na década de 90. Para entendermos, o Botafogo de 95, Wagner, Wilson Goiano, Gotardo Gonçalves e André Silva. Leandro Ávila e Jamir trabalhavam naquele 4-4-2 convencional, lado a lado, na maior parte do tempo. Um pouquinho mais para a direita, outro um pouquinho mais para a esquerda, e tínhamos o Beto como meia-direita, Sérgio Manuel como meia-esquerda, o Donizete como um atacante móvel e o Túlio Maravilha como centroavante. Então, os volantes cobriam muitas vezes os lados do campo. Agora, o Botafogo e outros times jogando no 4-2-3-1, os pontas fazem essa descida, fazem essa cobertura. Contra o Vasco, mesmo numa espécie de 4-2-3-1, com o Botafogo tendo Santiago pela direita, Savarino centralizado e o Joaquim mais pela esquerda, por conta da característica do Joaquim, um jogador que não é tão conhecido pela recomposição, o Danilo, volante, fazia essa cobertura um pouco mais pelo lado esquerdo, contribuindo com o lateral Alex Telles. O Marlon até fazia pela direita, só que o Santiago Rodrigues desce mais que o Joaquim Correa na recomposição. Então, o Botafogo, em alguns momentos do jogo contra o Vasco, tinha os volantes funcionando como aqueles times da década de 90 que jogavam com um quadrado no meio-campo. Não que o Botafogo tenha jogado com um quadrado no meio-campo contra o Vasco, mas a função dos volantes foi parecida. Na Copa do Mundo de 94, por exemplo, galera, o Brasil tinha Mauro Silva e Dunga também trabalhando lado a lado, fazendo cobertura de lateral. Isso acontecia muito naqueles tempos. Pois bem, vamos à lista de relacionados do glorioso Botafogo de futebol e regatas, galera. Atletas relacionados para o duelo com Vitória neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Barbosa na imagem destacada. Então, o goleiro Kleber Lucas, que é do Sub-20, Léo Link, o titular, e o Raul também relacionado. Informação, Christian Lor, jovem goleiro equatoriano que pertence ao Botafogo, foi convocado mais uma vez pelo técnico BKSS para os próximos jogos da seleção principal do Equador. Isso mesmo, Christian Lor, mais uma vez convocado para a seleção equatoriana principal. Então, para amanhã, Kleber Lucas, Léo Link e Raul, defensores, Alex Telles, lateral esquerdo, Alexander Barbosa, zagueiro, Cuiabano, lateral esquerdo, David Ricardo, zagueiro, Gabriel, zagueiro, Marçal, lateral esquerdo, Marquinhos, zagueiro, Mateu Ponte, lateral direito, e Vitinho, lateral direito. Volante, Alan, Danilo, Marlon Freitas e Newton. Meias, Joaquim Correa, Santi Rodrigues e Savarino, atacante, Arthur Cabral, Cris Ramos, Jefinho e Mastriani. O Arthur foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele tinha 2 cartões e resolveu tirar a camisa na comemoração do gol que ele fez contra o Vasco da Gama. Então está suspenso o Arthur, galera. O Botafogo tem tudo para fazer um grande jogo em Salvador e vencer o Vitória. Não vai ser exatamente simples, provavelmente. O time da casa motivado pela última vitória no Campeonato Brasileiro. O Barradão vai estar lotado, mas o Botafogo não tem nada com isso. O Botafogo precisa vencer e pronto. Por quê? Pode entrar no G5. Se o Bahia tropeçar contra o Inter em Porto Alegre e o Botafogo vencer o Vitória, teremos o Fogão classificado no momento para a fase de grupos da Libertadores. É claro que vão faltar 5 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, mas depois do Vitória, o Botafogo enfrenta na terça, dia 18, em casa, o Sport. No sábado, dia 22, em casa, o Grêmio. Depois tem, sim, jogos difíceis contra Cruzeiro e Corinthians fora de casa, mas fecha com o Fortaleza em casa, galera. Então, o Botafogo tem muitas possibilidades de ir para a fase de grupos da Libertadores. Isso passa também por uma vitória sobre o Vitória. Sem Lucas Alter, hoje realmente uma referência para a equipe de Salvador. Beleza, galera? Todo mundo
se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Isso é fundamental, também trazendo inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like, isso é muito importante, e ativando o sininho, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo aí, todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo. Botafogo que vai enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Forte abraço. E vamos, Fogão.